O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, colocou todo o peso do seu governo nesse esforço para literalmente engolir cerca de 2/3 do território da Guiana, a rica região de Essequibo, usando a retórica patriótica para tentar convocar os eleitores às urnas em 13 de dezembro, para então responder às 5 perguntas sobre o território, incluindo se os atuais e futuros residentes da área deveriam receber a cidadania venezuelana. O referendo convocado por Maduro está marcado para o próximo domingo e prevê conceder a nacionalidade venezuelana a 125 mil habitantes da região de Essequibo. A Guiana viu o referendo como um caso de anexação e pediu ao Tribunal Internacional de Justiça em 14 de novembro que suspendesse partes da votação. O tribunal não emitiu uma decisão, mas mesmo que decida contra a Venezuela, o governo de Maduro pretende realizar as eleições no domingo. Como já destacado aqui, a área de 159.500 km² representa 2/3 da Guiana. No entanto, a Venezuela sempre considerou Essequibo como seu território, porque a região estava dentro das suas fronteiras, e há muito que contesta a fronteira decidida por árbitros internacionais em 1899, quando a Guiana ainda era uma colônia britânica, um fato histórico que iremos detalhar novamente mais à frente neste vídeo. O compromisso da Venezuela em prosseguir a reivindicação territorial tem oscilado ao longo dos anos. O seu interesse despertou novamente em 2015, quando a ExxonMobil, uma empresa americana de capital aberto do setor de petróleo e derivados, anunciou que tinha encontrado petróleo em quantidades comerciais absurdas na costa caribenha de Essequibo. O governo de Maduro realizou um referendo simulado em 19 de novembro para familiarizar os eleitores com a questão, mas não disse quantos eleitores participaram ou quais foram os resultados. As autoridades também não ofereceram um calendário ou medidas específicas sobre como transformariam a região de Essequibo num estado venezuelano e concederiam cidadania aos residentes da área, caso os eleitores aprovassem as medidas propostas. Grande parte do povo de Essequibo tem origem indígena e possuem orgulho da sua herança. Eles apontam os nomes dos marcos históricos dados em sua língua nativa como exemplo do motivo pelo qual acreditam que a região nunca pertenceu à Venezuela e insistem que não querem que as suas vidas sejam perturbadas pelo referendo. Pelas tensões cada vez mais crescentes, os Estados Unidos preparam possível intervenção no conflito. A liderança da 1ª Brigada de Assistência às Forças de Segurança do Exército Americano e da Força de Defesa da Guiana havia se reunido entre 27 a 28 de novembro, como parte da forte parceria militar entre militares dos Estados Unidos e da Guiana. As forças de defesa americana e Guiana discutiram os próximos compromissos que incluirão responder às ameaças à segurança, não especificando se seriam ameaças venezuelanas. As Forças de Segurança dos Estados Unidos para a Guiana são uma unidade especializada do Exército Americano criada para aconselhar e ajudar as nações parceiras. Desde 2022, a unidade realizou vários exercícios de formação conjuntos com a Força de Defesa da Guiana, para então reforçar a sua capacidade e nível técnico, tático e operacional. Em mensagem divulgada pela Embaixada Americana no país sul-americano, relatou que os militares americanos estão gratos pela oportunidade de treinar com as forças de defesa da Guiana como parceiros e amigos, e esperam aprofundar a parceria nas próximas semanas e meses, não citando quais seriam as próximas estratégias entre as partes e principalmente após o referendo de domingo, 3 de dezembro. Em 24 de novembro, durante coletiva de imprensa do vice-presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, o país levantou a possibilidade de instalar bases militares na área disputada de Essequibo para proteger o nosso interesse nacional, o que disse Jagdeo, mas não mencionou se seriam bases americanas ou da própria força da Guiana. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, classificou a abordagem como uma provocação. Com esses estilos e essas formas de bairro bonito, não vamos resolver esta questão.
Não é assim. Apelar ao Comando Sul dos Estados Unidos para estabelecer uma base de operações naquele território não é assim. Não é com essa arrogância, afirmou o ministro da Defesa. Para Nicolás Maduro, a Venezuela está disposta a recuperar a Guiana Esequibo para acabar com os abusos da empresa americana ExxonMobil, para acabar com os abusos do presidente da Guiana, o que ele chama de fantoche provocador da ExxonMobil, para acabar com os abusos pretendidos pelo Comando Sul dos Estados Unidos, ou seja, o comando responsável por assuntos militares dos Estados Unidos em toda a América do Sul e em parte caribenha. Com os últimos acontecimentos geopolíticos em todo o mundo, é preciso relatar os fatos com análises coerentes, seguras e de forma aberta. Por isso, estamos usando uma das maiores plataformas de vídeo do mundo, a COS TV. Caso não conheça, trata-se de uma plataforma de vídeo que entrega recompensas em dinheiro com criptomoedas COS para quem assiste, curte e comenta em nossos vídeos no canal Área Militar na COS TV. E agora temos uma novidade. Abrimos o canal VIP para você ficar pertinho dos principais acontecimentos pelo mundo em tempo real. Basta entrar no link que deixamos aqui nos comentários, acessar o canal VIP dentro do Área Militar e se inscrever no canal na COS TV. O Ministério da Defesa do Brasil informou em 29 de novembro que acompanha a situação entre a Venezuela e a Guiana e que as ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira, ao norte do país, na região norte de Roraima. O ministro da Defesa do Brasil informou em 29 de novembro que acompanha a situação entre a Venezuela e a Guiana e que as ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira, ao norte do país, região norte de Roraima. O atual ministro da Defesa, José Múcio, garantiu um importante reforço militar na fronteira do Brasil com a Venezuela, principalmente no município de Pacaraima, local estratégico de acesso ao setor Esequibo. Sem dúvida que tais esforços do Brasil para transferir mais recursos militares para o norte ocorrem em meio às tensões crescentes entre a Venezuela e a Guiana sobre uma região rica em petróleo. O Ministério das Comunicações da Venezuela não se pronunciou sobre as ações tomadas pelo Brasil e ao envio de equipamentos e recursos humanos da defesa do país sobre a fronteira entre as partes. Tudo indica que o Ministério da Defesa, em comunhão com o Comando Norte do Exército Brasileiro, estuda elevar um regimento de militares na porção norte de Boa Vista para mais de 400 soldados. Há também um pelotão de fronteira que deve evoluir para um esquadrão de ao menos 150 homens. No entanto, não há qualquer tipo de pânico no exército ou na região de fronteira, principalmente entre moradores locais. A permanência do exército brasileiro é para garantir a integridade do território brasileiro e permitir a estrita passagem de cidadãos autorizados na região, bem como impedir qualquer fluxo desonesto de cidadãos, militares e também produtos estrangeiros. Por que há tantos interesses sobre a região? Com as maiores reservas de petróleo per capita do mundo, a Guiana lançou em dezembro de 2022 a primeira rodada de licitações para explorar 11 campos petrolíferos em águas rasas e outros 3 em águas profundas e ultraprofundas. A Venezuela, por sua vez, rejeitou as licitações, classificando-as como ilegais, por envolverem áreas marítimas pendentes de delimitação. De fato, um conflito poderá surgir diante de um referendo positivo e imposição de assuntos políticos e militares venezuelanos sobre a área de Esequibo? Tudo indica que sim, e isso já foi explicado pelo próprio presidente da Guiana, Irfan Ali, que espera prevalência da sensatez, mas garantiu que seu governo está se preparando para qualquer cenário. No entanto, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já havia defendido publicamente a invasão do território após a confirmação nacional. Por sua vez, também já propôs uma reunião com o presidente da Guiana, Irfan Ali, que ressaltou que a controvérsia deve ser resolvida pelo Tribunal Internacional. A posição brasileira até o momento é de serenidade e manter a estabilidade política, social e fronteiriça na região norte. O Brasil já declarou que defende uma solução pacífica para o conflito, como disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Inclusive, o próprio assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, viajou a Caracas recentemente para solicitar a Nicolás Maduro sobre os riscos de uma escalada de tensões, e estreite o diálogo e baixe o tom sobre as ameaças de invasão territorial. Em última hipótese diplomática, não sendo possível traçar a estratégia do governo brasileiro em relação ao lado da Guiana, o chefe do Brasil, Lula, deve negociar uma reunião bilateral com o presidente da Guiana em plena Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Como já destacado, o teor da conversa não foi divulgado, mas as hipóteses estão em estimular a Guiana a manter sua pressão sobre o Tribunal Internacional para uma decisão e estabelecer diálogo sereno com a Venezuela. A Guiana se localiza especificamente entre o Suriname e a Venezuela. É com esta última que os problemas territoriais começaram na era colonial, em 1831. Vamos explicar detalhadamente a questão. Em 1831, a Grã-Bretanha fundou várias antigas propriedades coloniais holandesas, incluindo Essequibo, região leste da então Guiana Inglesa, numa única colônia, chamada então de Guiana Britânica, atual Guiana e exatamente a parte reivindicada pela Venezuela hoje. A Venezuela não concordou com a forma como a Grã-Bretanha delineou as fronteiras da Guiana Britânica, argumentando que o rio Essequibo formava uma fronteira natural. Já em 1844, a Venezuela reivindicou toda a Guiana a oeste do rio Essequibo, cerca de 2/3 do território da Guiana Britânica. Em 1899, um tribunal de 5 árbitros, 2 da Grã-Bretanha, 2 dos Estados Unidos e 1 da Rússia, concedeu a maior parte do território disputado à Guiana Inglesa. A Venezuela então discordou da decisão, mas a cumpriu. A Guiana sustenta que entre novembro de 1900 e junho de 1904, uma comissão conjunta anglo-venezuelana de fronteiras identificou, demarcou e fixou permanentemente a fronteira estabelecida pela sentença do Tribunal de Arbitragem. A Guiana disse que as comissões assinaram um relatório conjunto e um mapa das fronteiras em 1905. Mais tarde, a Venezuela alegou que a concessão de Essequibo à Guiana foi o resultado de um acordo político entre a Grã-Bretanha e a Rússia. A Guiana contestou friamente as alegações. Em 1962, a Venezuela, no governo de Rômulo Bittencourt, reintroduziu a sua reivindicação sobre Essequibo no cenário internacional, argumentando que a decisão de 1899 era nula e sem efeito. Em 1966, meses antes de a Guiana conquistar a sua independência, o Reino Unido e a Venezuela chegaram ao Acordo de Genebra, declarando assim que as partes resolveriam pacificamente a disputa fronteiriça. O Acordo de Genebra de 1966 diz que, caso a Venezuela e a Guiana não consigam resolver pacificamente a disputa fronteiriça, deverão encaminhar a decisão sobre os meios de resolução para um órgão internacional apropriado, com o qual ambos concordem, ou, na falta de acordo sobre este ponto, para o secretário-geral das Nações Unidas. Foi então exatamente isso que a Guiana fez. Quando não conseguiu resolver a disputa territorial com a Venezuela sobre Essequibo, a Guiana recorreu ao Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, através do Acordo de Genebra de 1966. Venha visitar a loja do Área Militar, confira as opções e camisetas que estão incríveis e o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar.